Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, seu irmão em Cristo, pastor Ivair Len, para mais um vídeo aqui no canal Cristianismo em Foco. Hoje, com a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. E o tema de hoje é esse tema, quer dizer, hoje é o resumo, né, da aula que você vai ver amanhã. A bendita esperança, a marca do cristão. Então, se você ainda não for inscrito aqui nesse canal, quero te convidar a você a se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais. Para onde aponta a esperança do cristão é o tópico primeiro dessa lição. Hoje o resumo, essa lição você vai ver ela amanhã, não é isso? De acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê, ou seja, ao futuro. Nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. Não por acaso, Paulo ele escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, a esperança da glória e a esperança nossa, de acordo com Paulo. A esperança, dentro das cartas do apóstolo Paulo, é um assunto envolvente e maravilhoso, muito presente em todas as cartas. Nelas, nós percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo, né? Que a gente pode ver isso claramente, esse ensino de Paulo, a esperança no cumprimento da promessa, a esperança da justiça, a esperança do evangelho, do arrebatamento da igreja, da vocação, da vida eterna e, é claro, a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada por ali. E o autor dessa nossa esperança é o próprio Deus. Essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Por quê? Porque esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural, é uma obra espiritual. Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra lá na carta aos Romanos. Logo, né, ou seja, por meio dessa viva esperança, nós estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa jornada ao céu. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é isso que a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo de número 12? A nossa fé, ela é provada pela história, por meio das perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos testaram. A Igreja de Cristo, ela nunca sucumbiu, ela nunca deixou de existir, sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós: a confiança na vida eterna com Deus. A esperança, né, ela tem um aspecto que nós podemos ver como uma perspectiva escatológica. A Bíblia, ela focaliza, ela mostra o futuro. A história da criação, ela se iniciou com Deus, né, lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Só que nós sabemos que nos desdobrar dos acontecimentos, né, de Gênesis, o pecado provocou essa desarmonia. Porém, meus irmãos, Deus ele age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Isso é o que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que ele faz à abrangência cósmica de Jesus Cristo. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 10, você pode conferir isso aí. Essa promessa se originou no Éden com o descendente da mulher e se revela hoje por meio de Cristo, como fio condutor das Sagradas Escrituras. E
A doutrina das últimas coisas, né, a escatologia, ela estuda as coisas, logicamente, futuras, né? Muitas pessoas, elas vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos, eles se consolam e se alegram no que a Bíblia diz respeito ao futuro. Ou seja, tem gente que fica morrendo de medo do que pode acontecer com o mundo, de um possível, né, um governo, uma perseguição, alguma coisa, né? Mas o cristão, ele já tem, ele já tem guardado no seu coração, né, essa esperança, e ele aguarda na eternidade com Cristo, né? Ele aguarda isso, ele aguarda uma eternidade com Cristo, aonde as aflições desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. É assim que a Bíblia diz. E a Bíblia, por ser um livro de profecia que produz alegria e consolo ao coração do crente, é nela que nós encontramos um Deus soberano, que governa as nossas vidas, que age em nosso favor, e é por isso que o cristão ele tem uma esperança diferente. E por que uma doutrina da esperança? A razão de nós termos a doutrina da esperança é porque nós confiamos na promessa da ressurreição. De quem? Daqueles que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos por ocasião da sua volta. Então, trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda nós não alcançamos essa promessa, nós então vivemos na esperança de que brevemente tudo vai se cumprir, pois quem fez a promessa, meus irmãos, é fiel para cumprir, conforme diz Hebreus 10, 23. Ou seja, a esperança do cristão, ela não é em coisas palpáveis, tangíveis. Ela não está no homem nem nos governos. A esperança do cristão está em Deus. Essa é a bendita esperança de todo crente fiel. Aqui no tópico 3, então, a esperança cristã como âncora da alma. Nós podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro. Você sabe o que é uma âncora de um navio, né? Ela é presa a uma corrente muito grossa, né? Muito forte. E essa âncora ela é lançada no fundo do mar. Para quê? Para manter o navio parado. O escritor aos Hebreus, ele descreve a esperança cristã como uma âncora da alma segura e firme durante a jornada com Cristo. Isso representa tudo o que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incertezas. Aí surge uma pergunta: por que a esperança do crente é a melhor? Essa esperança que traz a certeza à alma do salvo não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. O apóstolo Paulo, ele afirmou, e ele afirma na sua carta aos Efésios, que sem Cristo não há esperança para o ser humano. Ou seja, dessa forma, trata-se de uma esperança. É uma esperança somente. Por consequência, há diversas esperanças presentes na cultura humana. Por exemplo, nas religiões que expressam a esperança numa história cíclica, né? De nascimento, de morte, de reencarnação. Outros que buscam pautar a esperança na astrologia, na quiromancia, dentre muitas práticas, né? Práticas pagãs que a gente vê por aí, e até de algumas igrejas pseudo-cristãs. Porém, a Bíblia ela proíbe a esperança nisso tudo. Na política, tem muita gente que se fundamenta também, que coloca a sua esperança em políticos, em homens falhos, em governos, né? Em ações que podem mudar alguma coisa, mas na verdade não passam de ilusões. O que nós podemos dizer é que toda esperança fora de Cristo é vazia, é sem sentido. Agora, a esperança em Cristo
é segura, ela é consoladora e ela é com propósito. E à luz do Novo Testamento, nós podemos afirmar que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme, para manter a sua esperança. De modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus é. Nos dias dos discípulos, meus irmãos, na igreja primitiva, os primeiros cristãos, os discípulos, eles entendiam que a vinda de Jesus seria de uma maneira iminente, ou seja, né? Ela poderia acontecer a qualquer momento, naqueles dias deles. Os cristãos, nos tempos apostólicos ali, eles não esperavam Cristo, olha, Jesus vai voltar daqui 50 anos, vamos esperar mais 100 anos, não. Eles esperavam que Cristo voltasse nos dias deles. E nós devemos estar em prontidão, aguardando o dia em que o nosso Senhor vai arrebatar a sua igreja. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme no Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Foi um resumo da Escola Bíblica Dominical de amanhã, que você está vendo aqui hoje no canal Cristianismo em Foco. Vou deixar aí mais alguns vídeos aí no final para que você possa conhecer os vídeos, conhecer outros trabalhos do canal. Que você também curta, comente e compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. E até o próximo vídeo, querendo Deus.